Em uma noite silenciosa e carregada de tensão, o jardim do Getsêmani se tornava o palco de um evento que alteraria para sempre o destino da humanidade. O silêncio era quase palpável, quebrado apenas pelo som suave das folhas ao vento e os sussurros da natureza. No centro desse cenário de mistério e suspense, Jesus, o Filho de Deus, estava em profunda oração, seu rosto refletindo uma mistura de serenidade e angústia. Ele sabia o que estava por vir, sabia que cada segundo daquela noite o aproximava do maior sacrifício que alguém poderia fazer. Enquanto ele orava, ciente de que sua hora se aproximava, as sombras ao redor se moviam com uma intenção sombria. Entre essas sombras, uma figura se destacava, Judas Iscariotes. Um homem que à primeira vista parecia ser apenas mais um discípulo, um seguidor entre os 12. Mas dentro dele, um turbilhão de emoções e pensamentos conflitantes estava prestes a explodir em um ato que ressoaria por milênios. Judas, que caminhara lado a lado com Jesus, que ouvirá suas palavras e testemunhara seus milagres, agora estava prestes a tomar uma decisão que o definiria para sempre. O que poderia levar alguém a trair aquele a quem chamara de mestre? Era a ganância que falava mais alto? Ou havia algo mais profundo, mais perturbador, que conduzia Judas por esse caminho sombrio? À medida que nos aproximamos desse momento crucial, o mistério em torno de Judas se torna ainda mais espesso. Será que ele sempre foi um traidor em potencial, uma serpente entre os 12? Ou será que algo o empurrou para esse abismo, algo que não conseguimos entender completamente? Jesus sabia o que estava para acontecer. Ele havia mencionado a traição durante a última ceia, e ainda assim, não afastou Judas, não o impediu. Em vez disso, ele o chamou de amigo, compartilhou o pão com ele, como se desse a Judas uma última chance de escolher um caminho diferente. O que realmente se passou na mente de Judas naquela noite? Será que ele lutou com sua consciência, hesitando antes de dar o passo final? Ou será que ele acreditava que estava fazendo o que era necessário? Uma parte de um plano maior que ele não podia compreender? Essas perguntas nos assombram até hoje, e talvez nunca tenhamos respostas definitivas. Mas o que é certo é que as ações de Judas naquela noite, em meio ao silêncio e às sombras do Getsêmani, mudaram o curso da história de uma forma que ninguém poderia prever. Prepare-se, pois estamos prestes a mergulhar em uma jornada que vai além das simples narrativas. Vamos explorar as profundezas da mente e do coração de Judas Iscariotes, tentando desvendar o que o levou a trair o Filho de Deus. O que encontraremos? Verdades sombrias, dilemas morais, ou talvez, apenas a dolorosa realidade de um homem preso entre suas próprias falhas e um destino que parecia inevitável. Mantenha-se atento, pois o que está por vir é uma reflexão profunda sobre um dos momentos mais enigmáticos e impactantes de toda a história humana. Para compreender verdadeiramente a complexidade da figura de Judas Iscariotes, é essencial mergulharmos no contexto histórico e cultural da Judéia no primeiro século, um período de extrema agitação e expectativas messiânicas. Naquela época, a região estava sob o domínio do vasto e poderoso Império Romano, uma força que exercia um controle absoluto não apenas sobre o governo, mas também sobre a vida cotidiana do povo judeu. A presença romana era uma constante lembrança da subjugação e da perda de liberdade, alimentando um desejo profundo e crescente de libertação. O povo judeu, oprimido e desiludido, aguardava com fervor a chegada de um Messias, um líder divino que, conforme as profecias, restauraria a glória perdida de Israel e expulsaria os opressores romanos. Judas Iscariotes, um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus, nasceu e foi criado em Queriote, uma cidade na Judéia. Esse detalhe, aparentemente sem importância, na verdade, o distinguia dos outros discípulos, a maioria dos quais era da Galileia. Enquanto os galileus possuíam uma visão um pouco mais afastada dos eventos políticos centrais da Judéia, Judas, sendo judeu, cresceu em meio a uma atmosfera carregada de expectativas messiânicas e fervor nacionalista. Esse contexto influenciou profundamente sua visão de mundo e, consequentemente, a maneira como ele interpretava a missão de Jesus. Para Judas, o conceito de um Messias não estava simplesmente ligado à salvação espiritual, mas sim à libertação política e militar de seu povo. Ao longo de seu tempo com Jesus, Judas presenciou milagres extraordinários e ouviu ensinamentos que desafiavam as normas sociais e religiosas da época.
No entanto, com o passar do tempo, Judas começou a perceber que a missão de Jesus não estava alinhada com as expectativas tradicionais de um Messias libertador. Jesus não estava reunindo exércitos, não estava planejando revoltas armadas contra Roma. Em vez disso, ele pregava uma mensagem de amor, perdão e transformação interior, falando de um reino de Deus que não era deste mundo, mas sim do coração humano. Essa mensagem, embora profundamente espiritual e transformadora, pode ter gerado uma crescente frustração em Judas. Para ele, e possivelmente para muitos outros judeus da época, o Messias era esperado como um líder político e militar, alguém que traria a libertação de Israel por meio da força. A ausência de qualquer sinal de um movimento político ou militar pode ter causado em Judas uma profunda desilusão. Ele seguiu Jesus na esperança de ver Roma derrotada e Israel restaurada à sua antiga glória, mas, em vez disso, encontrou um líder que pregava o amor aos inimigos e a submissão à vontade divina. No entanto, Judas era mais do que apenas um seguidor com expectativas frustradas. Ele desempenhava um papel crucial entre os apóstolos. Era o tesoureiro do grupo, o encarregado de administrar as finanças. Essa posição de confiança também o colocava em contato direto com os recursos do grupo, e com isso surgiam tentações. No Evangelho de João, há uma passagem reveladora onde Maria, irmã de Marta, unge os pés de Jesus com um perfume caro. Judas, ao testemunhar esse ato, questiona o desperdício, sugerindo que o dinheiro poderia ter sido usado de maneira mais prática, talvez distribuído entre os pobres. No entanto, o evangelista João acrescenta um detalhe importante: Judas não estava realmente preocupado com os pobres. Ele era ladrão e costumava subtrair o que era colocado na bolsa de dinheiro. Essa passagem lança luz sobre uma faceta mais sombria do caráter de Judas. A posição de tesoureiro, que exigia responsabilidade e honestidade, expôs Judas a uma tentação que ele não conseguiu resistir. O fato de que ele era capaz de roubar dos fundos do grupo sugere que desde o início, havia uma inclinação em Judas que o tornava vulnerável à corrupção e à ganância. Essa vulnerabilidade pode ter sido exacerbada por sua frustração crescente com a missão de Jesus, que não atendia às suas expectativas de um Messias militar. Para Judas, que talvez esperasse uma recompensa mais tangível e imediata, o idealismo espiritual de Jesus podia parecer cada vez mais insatisfatório. Conforme o tempo passava e a missão de Jesus se aproximava de seu clímax, as tensões internas em Judas podem ter aumentado. Ele estava preso entre sua lealdade ao homem que escolhera seguir e suas próprias expectativas e desejos não realizados. A combinação de sua responsabilidade como tesoureiro, sua ganância pessoal e sua desilusão com o caminho que Jesus estava trilhando formou uma tempestade perfeita de conflito interno. A percepção de Judas de que Jesus não estava prestes a estabelecer o tipo de reino que ele havia imaginado poderia tê-lo levado a considerar alternativas drásticas. Se o reino de Deus não fosse um reino político, talvez ele pudesse forçar a situação para que Jesus assumisse uma postura mais assertiva e militante. Essa possibilidade abre caminho para várias teorias sobre as motivações de Judas. Alguns sugerem que Judas pode ter traído Jesus não por ganância ou desilusão simples, mas como uma tentativa desesperada de empurrar Jesus para uma ação mais decisiva, acreditando que, sob pressão, Jesus revelaria seu poder como o Messias guerreiro que Judas desejava. No entanto, essa tentativa, se de fato foi essa sua motivação, terminou em um erro trágico. A traição de Judas, ao invés de desencadear uma revolta, levou à prisão e eventual crucificação de Jesus. Judas, que talvez esperasse uma virada dramática dos eventos, se viu culpado pela entrega do homem que ele seguiu como mestre. A responsabilidade pelo que aconteceu posteriormente pesa sobre Judas de uma maneira que ele talvez nunca tenha previsto. Assim, a figura de Judas Iscariotes é cercada por camadas de complexidade e ambiguidade. Ele não era apenas um traidor por natureza, mas um homem que foi tragado por suas próprias fraquezas, ambições e expectativas mal compreendidas. Seu papel como traidor na narrativa da paixão de Cristo não é simplesmente o de um vilão unidimensional, mas sim de um ser humano lutando com suas próprias falhas, desilusões e uma incapacidade de entender o verdadeiro significado da missão de Jesus. A história de Judas nos desafia a olhar além da simples condenação e a considerar as forças internas e externas que podem levar uma pessoa a cometer atos que mudam o curso da história. Ela nos lembra que em cada um de nós existem as sementes de grandeza e de falha, e que nossas escolhas são moldadas por uma complexa teia de influências.
tanto internas quanto externas. Judas, com todos os seus erros e fraquezas, continua a ser uma figura fascinante e trágica, cujo legado ressoa através dos séculos, levantando questões sobre moralidade, livre-arbítrio e o que significa realmente seguir um caminho de fé. Judas Iscariotes, uma figura central na narrativa dos evangelhos, é conhecido principalmente por sua traição a Jesus Cristo, um ato que o marcou como o arquétipo do traidor na história cristã. No entanto, a complexidade de sua personalidade e as motivações por trás de suas ações são frequentemente envoltas em mistério, levando a diferentes interpretações ao longo dos séculos. Para entender Judas, é necessário examinar sua trajetória, suas possíveis motivações e os eventos que culminaram em sua trágica morte. Judas era um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus para acompanhá-lo em seu ministério. Ele vinha de Queriote, uma cidade na Judéia, e era o único apóstolo que não vinha da Galileia. Isso pode ter lhe dado uma perspectiva diferente, influenciada por um contexto cultural e político mais próximo ao centro de poder da Judéia. Judas ocupava a posição de tesoureiro do grupo, uma função que lhe conferia responsabilidades e confiança, mas também o expunha a tentações. Uma das passagens mais reveladoras sobre o caráter de Judas está no Evangelho de João. Quando Maria, irmã de Marta, unge os pés de Jesus com um perfume caro, Judas critica o gesto, sugerindo que o dinheiro poderia ter sido usado para ajudar os pobres. No entanto, o Evangelho esclarece que Judas não estava preocupado com os pobres, mas sim com o dinheiro, indicando que ele costumava roubar da bolsa comum. Esse detalhe nos dá um vislumbre das motivações mais sombrias de Judas, sugerindo que a ganância era uma fraqueza significativa em seu caráter. Mas a ganância por si só pode não ser suficiente para explicar a complexidade da traição de Judas. As 30 moedas de prata que ele aceitou em troca de trair Jesus tornaram-se um símbolo universal de traição, mas há indícios de que algo mais profundo estava em jogo. Judas pode ter se sentido desiludido com o curso que a missão de Jesus estava tomando, esperando o Messias que lideraria uma revolta contra os romanos. Judas pode ter ficado frustrado ao perceber que Jesus não tinha intenção de estabelecer um reino político ou militar. Em vez disso, Jesus pregava o amor, o perdão e a transformação espiritual, conceitos que podiam não satisfazer as expectativas mais práticas ou nacionalistas de Judas. Há uma teoria fascinante que sugere que Judas não pretendia trair Jesus no sentido tradicional, mas sim forçá-lo a agir de acordo com as expectativas messiânicas de muitos judeus da época. Segundo essa hipótese, Judas acreditava que entregando Jesus às autoridades, ele forçaria o mestre a revelar seu poder e iniciar uma revolta contra Roma. Se isso for verdade, então a traição de Judas foi um erro de cálculo trágico, uma tentativa desesperada de manipular os eventos para um desfecho que ele acreditava ser o correto. A ideia de que Judas estava tentando forçar a mão de Jesus acrescenta uma camada de complexidade à sua história. Ele não seria apenas um traidor movido pela ganância, mas alguém que acreditava estar agindo em nome de um bem maior, embora de maneira profundamente equivocada. Essa interpretação, no entanto, não diminui a gravidade de suas ações, mas sugere que Judas estava preso em um dilema moral e psicológico que ele não conseguiu resolver de forma correta. A traição de Judas se materializou na noite em que Jesus foi preso. Após a última ceia, onde Jesus insinuou a traição iminente, Judas deixou o grupo e foi até os líderes religiosos para selar o acordo. Ele retornou ao jardim do Getsêmani, acompanhado por uma multidão armada, com a intenção de identificar Jesus para os guardas. Na escuridão da noite, Judas aproximou-se de Jesus e o saudou com um beijo na bochecha, um gesto que se tornaria o símbolo supremo da traição. O beijo de Judas é um dos momentos mais carregados de simbolismo na narrativa bíblica. O que em outras circunstâncias seria um gesto de carinho e respeito, aqui torna-se um sinal de entrega e traição. Esse gesto encapsula a dualidade da condição humana, onde atos de amor e traição podem, paradoxalmente, coexistir. O beijo, nesse contexto, também pode ser interpretado como uma tentativa de Judas de manter alguma aparência de lealdade, mesmo enquanto realizava o ato mais desleal possível. Após a prisão de Jesus, o peso das ações de Judas começou a se manifestar de maneira devastadora. A Bíblia relata que, ao perceber a gravidade de seu ato, Judas foi consumido pelo remorso. Ele tentou devolver as 30 moedas de prata aos sacerdotes, confessando que havia traído sangue inocente. No entanto, os sacerdotes, frios e insensíveis, recusaram-se a aceitar o dinheiro de volta, respondendo: "Que nos importa? Isso é contigo." Desesperado e sem saída, Judas jogou as moedas no templo e, em um ato final de desespero, tirou sua própria vida.
O suicídio de Judas levanta questões profundas sobre sua psicologia e sua percepção do que havia feito. Sua tentativa de devolver o dinheiro sugere que ele não era completamente insensível ao mal que havia cometido. Ele reconheceu seu erro e, de alguma forma, tentou desfazer o que havia feito, mas a culpa e o remorso foram esmagadores. Judas, que havia trilhado um caminho de traição, agora se encontrava incapaz de suportar as consequências de suas ações. Essa trágica conclusão da vida de Judas transforma sua história em algo mais do que a simples narrativa de um traidor. Ele se torna uma figura trágica, presa entre suas fraquezas e um destino que ele não conseguiu evitar. Sua morte por suicídio é um reflexo do desespero absoluto em que se encontrava, uma tentativa de escapar da culpa insuportável que sentia por ter traído o Filho de Deus. Ao longo da história cristã, Judas foi frequentemente retratado como o vilão definitivo, o homem que entregou Jesus à morte. No entanto, interpretações modernas e mais empáticas sugerem que Judas era uma figura complexa, alguém que cometeu um erro terrível, mas que também era humano, com todas as falhas e dúvidas que acompanham essa condição. Alguns teólogos até sugerem que Judas desempenhou um papel necessário no plano divino, sem o qual a crucificação e ressurreição de Jesus não teriam ocorrido. Essa perspectiva, embora controversa, nos obriga a reconsiderar a figura de Judas sob uma luz diferente. A história de Judas, com todas as suas camadas de complexidade, não é apenas uma narrativa sobre traição, mas também sobre a condição humana. Ela nos lembra que todos somos suscetíveis a erros, que nossas escolhas têm consequências e que, em última análise, somos responsáveis por nossas ações. Judas, como todos nós, enfrentou tentações, tomou decisões erradas e pagou um preço alto por elas. Sua história continua a ressoar através dos séculos, oferecendo lições valiosas sobre moralidade, arrependimento e a busca por redenção. Em última análise, Judas Iscariotes permanece uma das figuras mais enigmáticas da Bíblia, alguém que foi, ao mesmo tempo, vilão e vítima, traidor e ser humano. Sua vida e morte nos desafiam a refletir sobre a natureza do pecado, a possibilidade de redenção e o que significa realmente ser um seguidor da fé. A história de Judas, com todas as suas ambiguidades e complexidades, continua a fascinar e intrigar, deixando-nos com mais perguntas do que respostas, mas talvez também com uma compreensão mais profunda da fragilidade e da capacidade de escolha que define a condição humana. Agora, ao encerrarmos este vídeo, quero agradecer a você por ter acompanhado até aqui. Espero que esta reflexão tenha ampliado sua compreensão sobre uma das figuras mais complexas da Bíblia e que você possa levar essas lições para a sua própria vida. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, inscrever-se no canal e ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares, para que mais pessoas possam refletir sobre a história de Judas e o que ela nos ensina sobre a condição humana. Muito obrigado por estar conosco nesta jornada de descobertas e reflexões. Até o próximo vídeo!